pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje segunda-feira, 30 de setembro, vamos ver o que os ativos fizeram no dia de hoje. Bitcoin, mini dólar, mini índice e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, tá? Pessoal, hoje é fechamento do mês também, acompanhamento do fechamento do mês para a gente ver aí como estamos em termos de rentabilidade. Pessoal, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TorTrade automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusivo do usuário. Galera, vamos lá para o dia de hoje. Bom, o que eu passei nos grupos que operam o sistema TorTrade? E nós tínhamos o quê? Hoje, rolagem de contrato do dólar. Um novo ativo é o X24, tá aqui em cima na tela para vocês aqui, tá? E também, pessoal, nós tínhamos aí a fala do Powell, presidente lá do Fed nos Estados Unidos, segundo o Investing, às 14 horas e 55 minutos. Deu alguma alteração no mercado? Galera, não deu, pessoal, porém, tivemos aí uma coisa interessante. Olha só, bom, operamos na XP Investimentos, né? Todos os usuários da XP relataram aí um grande problema na parte da abertura do mercado. Eu vou mostrar para vocês. Outras operadoras não aconteceu, mas na XP sim aconteceu. Esse aqui é o desafio ao canal, são setups de baixo custo operacional e alta rentabilidade. Então vamos lá, ó. Abertura do mercado, abriu o mercado, caiu um pouquinho, sumiu aqui um buraco. Esse buraco, pessoal, olha só, aqui mais ou menos aqui, ó, 9h20 perdeu o sinal, foi voltar o sinal aqui, ó, 10h05, ou seja, pessoal, 45 minutos aí, praticamente aí, sem sinal nenhuma XP. Aí voltou, ainda tava com muito, conecta, desconecta, lógico. Nossa conta da XP aqui é vinculada no MetaTrader 5, ou seja, o MetaTrader 5 é vinculado na XP, e aí lógico que vai afetar o nosso operacional. Por quê? Se já deu um buraco de manhã, então já é uma coisa que não estava interessante de se operar, não estava bem ajustado. Por quê? Porque ele conectava, desconectava e foi assim. E aí, galera, olha só o que aconteceu de novo aqui, ó. Perdeu conexão aqui, ó. Às 10h45, voltou a conexão. 12h05, pessoal. É muita coisa sem conexão nenhuma. XP fora do ar, aplicativo fora do ar, site fora do ar. Realmente aí uma grande decepção aí da nossa abertura, vista que nós temos robôs, excelentes robôs, especialistas em abertura de mercado. Então, não fizemos financeiro por conta do risco, realmente. Dava para ter entrado? Galera, se deixasse até entrava, mas aí ele entrava, o gráfico trava, aí você vai ter que excluir na mão, ou seja, sair na mão sem saber a quanto que estava o dólar, porque o gráfico simplesmente parou e não voltou, tá? Foi voltar depois naquele mesmo esquema, loga, desloga, MetaTrader 5 fazendo barulho direto de logando e deslogando. Então realmente aí não foi um bom dia operacional. Infelizmente problemas aí na XP por conta da corretora, não operamos. Digo quem faz operação aí com a XP, quem faz nas outras com certeza aí fluiu normalmente, tá? Eu tô mostrando para vocês os buracos de quando saiu e quando voltou. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre range do dólar, tá aqui, ó. Fundo do gráfico feito, a gente vamos considerar, né? Aqui, então, fundo do gráfico feito às 9h05, topo do gráfico feito, galera, às 10h45 minutos, andando 68 pontos. 68 pontos de range é considerado baixo, a gente está esperando de 80 a 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 68 um pouquinho baixo. Teve força? Teve sim, teve força para baixo e força para cima. Pegamos isso aqui? Não, galera, justamente porque realmente não, o gráfico simplesmente ele travava e voltava e travava, então não tivemos como fazer trade, como entrar no trade, não foi feito trade para correr risco dessa forma,
não é interessante, tá? Agora na parte da tarde mais lateralizado, pegando um pouquinho mais de força aí, agora compradora, por conta da fala do Powell lá do Fed, né? Então tá subindo um pouquinho mais. Como a gente já não opera mais mesmo, agora são 15 horas e 13 minutos, a gente não opera depois das 15 horas, então para nós se subir 30 pontos, 60 pontos, 200 pontos no dólar ou qualquer outro ativo, para nós pouco importa, que a gente já não opera mais mesmo, né, galera? Então esse aqui foi o nosso dólar gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso Bitcoin, né, gráfico 5 minutos. Eu fiz uma alteração, galera. Eu vou mostrar para vocês a alteração que eu fiz também, tá? Então tá aqui, ó. Fechamento do pregão. Abriu o pregão aqui, ó. Teve movimentação, mas aqui, ó, conecta, desconecta, conecta, desconecta. A mesma coisa, galera. Tá aqui, ó. Bitcoin, ó, tá aqui, ó. Ele perdeu o sinal 10h45, voltando o sinal meio-dia e 5, ou seja, sem condição nenhuma. Range do Bitcoin, pessoal, range baixo. Lógico que é range baixo, porque não tivemos conectividade aí. 5 mil pontos. A gente está esperando aí de 15 a 20 mil pontos, 5 mil pontos bem baixo mesmo, né? Então vamos lá para o nosso mini índice gráfico de 5 minutos. A mesma situação. Abriu o pregão, perdeu conexão. E aí, galera, é isso aí, ó. Infelizmente, né? Conexão perdida também às 10h05, voltando conexão aqui, galera. Vou voltar essa conexão aqui, ó, às 10h10, mas daquele jeito. Voltava, parava, voltava, parava. Não é interessante para nós ficar correndo risco, entrar em operação que a gente nem vai saber se entrou, e o robô ele precisa da conectividade para ele poder entrar e sair, comprar, vender, enfim, para ele poder fazer o trabalho dele. É a mesma coisa que não ter ferramenta para trabalhar, né? Então, pessoal, esse aqui foi os ativos de hoje. Infelizmente, estamos hoje prejudicados por conta da XP. A XP realmente de manhã deve ter tido alguns problemas delas lá, porque saiu tudo do ar, tá? Saiu o site, saiu app, saiu tudo do ar. Então, esse aqui. Galera, eu mudei um pouquinho o layout do quê? Do nosso desafio. Por que que eu mudei? Lembra que eu tô falando para vocês? Bitcoin anda ruim de operar e principalmente o índice anda ruim de operar. Lógico, eu vou falar para vocês o gráfico, né, do mini índice gráfico do Bitcoin, mas não vou mais operar por enquanto até os ativos pegarem um pouco mais de força, volatilidade. Eu vou alocar, né, o dinheiro que seria para eles em outros setups. Desta forma, né, o que eu fiz? Eu tirei o Bitcoin, coloquei o intermediário e tirei aqui o agressão e coloquei quem? Coloquei aqui o renda fixa. São robôs especialistas em aberturas também, bem conservadores, no estilo Mad Max, mais conservador um pouco, mas que dá boa rentabilidade também, galera. São excelentes setups operacionais, tá? E aqui ficou os gráficos de acompanhamento, não mais gráficos, né, de trade, tá? Então vamos lá. Financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado? Galera, não, porque nós não fizemos nada por conta, né, do problema na XP. Então tá tudo zero, ó. Todos os robôs estão zero. Hoje o resultado operacional, zero. Não fizemos nada. E isso reflete o quê, tá? No nosso dia a dia. Então tá aqui, ó. Hoje, dia 30, não fizemos nada. Aí, ó, fizemos sexta-feira R$60. Na quinta-feira, não fizemos nada. Porém, galera, tá? Isso aí eu falo pra você o seguinte: tem gente que fez bastante financeiro. Por que você não fez nada no canal? Porque eu não estava logado. Eu entrei deslogado, eu mexi sem querer na senha, entrei deslogado. E essas coisas acontecem, mesmo com quem é experiente, tá? Entrei deslogado e quando eu olhei o mercado rolando, e aí os robôs não fizeram trade. Então, eu sou obrigado a colocar zero. Por quê? Porque eu não fiz nada, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Teve dia que fizemos bastante, batemos a meta, sim. Teve dia que fizemos 2, 3 vezes a meta. Mas teve alguns dias que não fizemos nada. É um dia pelo outro, tá? Desculpa, pessoal. Isso reflete o que pra nós, tá? O nosso orçado, ou seja, a nossa projeção era de fazer 6 mil
R$ no mês, fizemos R$ 4.788 no mês. Não atingimos a nossa meta, ficamos 75,8% da nossa meta, mas isso quer dizer o que em termos financeiros? Aqui, ó, são os mesmos resultados, o mesmo valor. Se a gente tivesse deixado aqueles R$ 20.000 aplicado, né, na poupança, CDB ou CDI aí em 14%, o que ia dar? Ó, o CDB aqui é 14%, ia dar nesse mês, tá falando mensal, R$ 234. E se estivesse na poupança, R$ 146. Pessoal, fizemos R$ 4.708. Lógico que é bruto, tem um desconto de 1% na nota, mais 19% de DARF. Mesmo assim, estamos anos-luz em termos de rentabilidade no mercado, de forma bem conservadora, pessoal, de forma tranquila, sem estresse, bem conservador. Isso numa projeção anual, como que daria, tá? Aqueles mesmos R$ 20.000 aplicados, né? No CDI é 14%. Bom, eu falei que CDI, mas pode ser fundos. Nenhum fundo está dando 14%. Mas vamos supor que a gente consiga 14% aí, tá? Ia dar R$ 2.800 no ano. Na poupança, R$ 1.760. E quanto o Thor fez, mesmo tomando um loss aqui, galera. Por isso que eu falo que quem não mostra, né, perda, realmente, o cara é mentiroso. Porque vai embora, vai vir perda. Agora, perdemos o nosso lucro? Perdemos o lucro. Não perdemos o nosso capital. Para vocês terem uma noção, estamos com R$ 93.431 de lucro bruto, tá? Pessoal, a R$ 20.000 aplicado, R$ 90.000 é bem mais do que 400%. Não acabou o mês, tá? Nós estamos fechando setembro, tem outubro, novembro e dezembro ainda. Não tem melhor rentabilidade do que essa. Continuo deixando meu dinheiro aplicado na B3, na Bolsa de Valores, fazendo liquidez diária, né? Ou seja, fez o dinheiro, final do dia, tá na conta, não tem esse negócio, vou investir em tesouro, vai dar o quê? 14%, 15%? Mas vou ficar com o dinheiro parado 5, 6 anos lá? Não vou fazer isso, mas nem matando. Vou continuar aí de forma conservadora, estamos no caminho certo, é assim que tem que ser. E tá aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó. Baixa, negativo, esse loss aqui, ó, tá no gráfico. Galera, transparência. Eu sempre mostro para vocês quando eu ganho. Vou mostrar quando eu vou perder também, galera. Então, se perder, tem que mostrar. Por quê? Porque nem tudo é flores. E quando perde, tem que estar preparado também, tá? Por mais que a gente faça aí um robô com muito backtest, muito estudo, realmente com muita estatística e probabilidade, a gente uma hora vai perder e tem que estar conformado com a perda. Por quê? Porque a gente sabe o gerenciamento de risco, sabe até onde vai perder. O robô vai chegar aqui, ele vai sair da operação. Por quê? Porque é um loss, ele vai aceitar o loss. Ele não é emocional, ele é 100% racional. Então assim, ele está programado para fazer ABC, ele vai fazer ABC, ele não vai fazer A menos, A mais, BC. Não vai fazer nada diferente daquilo que a gente programou, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente realmente fez muito backtest, tá? Então fica a dica para você. Setembro foi-se. Vamos aí amanhã começar outubro fazendo aí novos trades, né? Novo mês, tem mais 3 mesinhos para acabar o ano aí e vamos que vamos. Galera, bons trades, bons estudos. Até amanhã no próximo pregão mostrando os resultados operacionais. Um abraço, pessoal.